dores que levem à morte. Se constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte é Jesus, o fiel verá. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória do além. Não almeja viver, oh amigo, nesta formosa Jerusalém. Amém. Glória a Jesus. Pastor Pereira, dá com oportunidade para estarmos trazendo a palavra do Senhor nessa noite. Meus irmãos, vos saúdo todos com a paz do Senhor. Pai do Senhor, igreja. Fiquei afastado, você não está com saudade de mim, não? Engraçado, né? Não sentiu nem minha falta, né? Fiquei um mês afastado. Estava em tratamento, meus irmãos. Eu estava enfrentando um problema da vista. Fui submetido a um tratamento, aí fiquei sem poder ir na igreja, sem poder trabalhar, envolvido com tratamento. Mas graças a Deus que Deus me honrou, que eu estou enxergando muito bem os irmãos. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus aí pela compreensão do pastor Zé de Carvalho, da pastora Elaine. Assim, eu sei que os tempos são mudados, né? Mas a igreja não pode mudar. Eu, quando pastoreava, a coisa que eu preocupava é quando eu sentia falta de um membro. Seja obreiro, seja só um congregado. Corria atrás, saber o que aconteceu, em que eu podia ajudar. Mas hoje está mais moderno. Hoje as pessoas falam por celular, né? A presença física das pessoas hoje ficou mais distante. Agora é uma mensagem de texto. Eu não importo muito com essa coisa, não. Eu gosto mais da presença, do calor humano. Mas a gente vai se entendendo. Meus irmãos, eu quero, em breves palavras aqui, resumir um estudo. Os irmãos vão ficar impressionados com o que eu vou falar aqui hoje, desse estudo. Eu não sou de usar celular, usar essas coisas, não. Eu gosto de estar lendo na Bíblia. Quando eu tenho condição, eu gosto de estar extraindo dentro da Bíblia. Ou seja, o garimpo de ouro está dentro do chão, misturado com água e com barro, né? Aí estão as coisas preciosas. A Bíblia é preciosa para nós. Fechada é o livro, aberto, Deus falando. E quando Deus está falando comigo e quando está falando com você, está edificando a nossa alma, o nosso espírito e a nossa vida. Se nós tivermos o cuidado de acatar estas coisas e fazer aplicação dentro de nós, nós estamos certíssimos e agradando a Deus. E quando nós rejeitamos essas coisas, ou não dá crédito, ou a palavra começa a perder o efeito espiritual na nossa vida, nós estamos caindo num buraco. Aqui, sei que os irmãos são cuidadosos, por isso vocês estão aqui, para aprender. Eu também não sou de pular muito texto de Bíblia, eu gosto de uma linhagem. E eu quero falar para os irmãos que nós vamos ministrar sobre fé. Olha que o pastor aqui na sua palavra, ele falou alguma coisa sobre fé. Eu falei assim, como é que está coincidindo essas coisas? Eu não comentei com ele o que eu ia trazer. Ele não pediu para mim falar nada, só falou, o senhor pode ministrar na terça-feira? Posso.
Agora, pastor Zé de Carvalho, o senhor não sabe o bem que o senhor me faz. Sabe por quê? Na idade que eu estou, se ficar no anonimato sem falar, só prejudica. A nossa inteligência, ela é coerente que diz respeito ao nosso silêncio. Quando você fala, Deus começa a reativar a nossa memória, começa a nos dar inteligência, e as coisas vão passando de uma maneira que a graça de Deus abunde na vida de cada um de nós quando fala. E quando nós ficamos no silêncio, calado, muado, aí só piora. Você começa a esquecer das coisas, você começa a ter problema. Mas eu me sinto bem quando eu faço uso da palavra, até porque eu sou aquele obreiro cuidadoso. O uso da palavra minha está baseado com a Bíblia. Está dentro da Bíblia, nada fora da Bíblia. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia, Hebreus, e depois nós vamos sair de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos manusear a Bíblia, até porque, irmão, tem uma coisa interessante. A Bíblia nunca vai deixar de ser o livro mais importante na face da terra. Aliás, a Bíblia, nós somos 40 milhões de pessoas evangélicas, para 60 de pessoas ímpias. Mas a Bíblia é o livro mais vendido no mundo até hoje. E você sabe por que ela é mais vendida? Porque ela tem a inspiração divina da palavra de Deus. Capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Os irmãos estão procurando, se procurar, achar, diga amém. Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler nessa tradução minha, João Ferreira de Almeida. É a tradução comum, muito importante a leitura que nós fazemos dessa Bíblia. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Ponto. 2. Pois a fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Ponto. 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, vírgula, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não se esperam. Pronto. Então nós aprendemos já aqui nessa noite que a fé é a certeza das coisas que não se espera e a convicção de fatos que não se vê. Por exemplo, o que a fé espiritual faz em nossa vida? Pela fé somos salvos, pela fé adquirimos um bem quando nós colocamos isso na presença de Deus, desenhamos, meditamos e adquirimos. Eu, quando comprei um lote ali na esquina, eu parei, era um lote cheio de capim. Fechei o olho e orando a Deus, eu vi a minha moradia sem existir moradia. Aconteceu do jeitinho que eu moro hoje. Aí eu aproveitei naquela visão que eu estava vendo, fiz um risco no chão, gravei, levei para o caderno e eu fiz a planta daquela moradia que eu tenho hoje. Eu estou atribuindo isso à fé. Mas aí vamos sair, os irmãos já entenderam que a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção das coisas que não se vê. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta. Quem já viu literalmente Deus? Nenhum de nós. Mas nós cremos por fé que Deus existe. Quem já viu o Espírito Santo? Nenhum de nós. Mas cremos por fé que Ele está no Zé de Carvalho, está na pastora, está nos irmãos, está na vida de cada um de nós. Quem já viu Jesus? Algum dos passados viu. Eu mesmo não tive o privilégio de ver. Nenhum de vocês já viu Jesus literalmente. Mas Ele existe. E sabe por que nós sabemos que Ele existe? Por fé. Fé espiritual que vem, que é dom de Deus. É uma das dávidas de Deus. Mas vamos sair daqui e vamos agora para o texto que nós vamos estudar. É poucos versículos, antes da meia-noite nós terminamos.
O pastor está ali, ele não tem coragem de puxar a minha orelha, que eu sou mais velho do que ele. Então, antes da meia-noite, antes da meia-noite eu termino. Eita. Abra sua Bíblia agora, sai daí de onde eu ordenei os irmãos, do capítulo 11, vai lá para Lucas. Vamos estudar a conduta da fé. Lucas capítulo 8, verso 43 até o 48. Vamos ver o que a fé pode fazer. Irmãos, o cuidado que o crente tem que ter, que existe duas fés. A fé comum é aquela que você pergunta assim: você crê em Deus? Ele tira o chapéu e diz: Nossa Senhora. Essa é a fé comum. Aí ele vai na igreja católica, se benze, faz tanta coisa, se ajoelha, faz um monte de coisa e depois vai para o bar encher a cara de bebida. Essa é a fé comum, que ele acredita em tudo. Mas como eu vou ministrar um estudo sobre a fé, nós vamos falar de uma fé adquirida através do Espírito Santo na vida de cada um de nós, que é a fé que Cristo quer, a fé salvadora. Capítulo de número 8 de Lucas, versículo 43. Eu quero só ler o título para os irmãos: a cura de uma mulher enferma. Essa mulher, os irmãos conhecem a história dela. Esse estudo ele dá uma pregação, ele dá testemunho e ele dá um estudo da palavra. O grande problema, irmão, que o pregador, ele prega numa velocidade que você não consegue meditar no que está ouvindo. Ela está mexendo com o nosso intelectual e nós começamos a glorificar Deus sem entender bem, só glorifica. E do jeito que eu vou comentar aqui, vai traduzir para você aprender como é que nós segura a fé espiritual dentro de nós. Vou dar exemplo. Antes de eu ler o primeiro versículo aqui, eu vou dar um exemplo. Os irmãos sabem que a gente vai ficando velho, vai ficando atrofiado. O que é atrofiado? É dor do condor. É dor de cabeça, é dor na perna, é a vista que fica ruim, é o dente que cai, você tem que pôr uma prótese, a vista fica ruim, você tem que pôr um óculos, o cabelo fica branco, você tem que pintar para ficar preto, é a consequência da vida. Aí o que acontece? Eu até os 70 anos, eu nunca usei óculos para ler Bíblia, até eu ficar surpreendido. De repente começou a chumbar a minha vista, rapidão. Aí eu comecei a sentir que a vista não estava dando conta de ler a Bíblia. Fui lá na loja, comprei uma Bíblia da letra maior que tinha. Mesmo assim, não dava para ler. Fui na doutora, ela fez um exame, tem que passar um óculos. Passou um óculos da grossura de um para-brisa de um carro, também não dava para ler. Fui no outro médico, o senhor está com Alcôndra, o nome lá, e uma tal de catarata. Tem que fazer tudo isso. Vai escutando o que fé faz. Irmãos, cheguei na médica e falei assim: quanto fica? Falei: o senhor tem que fazer os exames. Aí fiz os exames, gastei 1.200 conto. Falei assim: a cirurgia é 30 para cada olho, 2 dá 60. Aí eu imaginei assim, todo mundo, pensei: só se for o meu irmão Zé de Carvalho que tem 60 mil, só se for, porque eu não tenho. Falei para a médica, doutora Ângela, falei: doutora, eu não tenho nenhum parente que tem 60 mil, então o senhor tem que encarar uma fila tremenda para fazer essa cirurgia, o seu caso é de urgência. O que eu fiz? Fiz uma campanha no Salmo 24, botei no joelho. Achei um lugar na Bíblia, que eu não me lembro o versículo, que diz assim: Deus não desampara o justo. E eu sustentei a campanha em cima disso. Aí a Helena foi no postinho, mandaram uma guia para mim, aí tirou a guia lá, para entrar na fila, né? Aí falou assim: tem 201 pessoas na sua frente. Daqui 8 meses ou 1 ano e meio que sai essa cirurgia pelo governo. Botei o joelho no chão. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Falei assim: eu tenho fé que Deus vai interferir. Porque eu vou ler aqui, eu não vou incumprir dessa história.
Isso aconteceu? 15 dias me chamaram. Aí passou mais 7 dias, me chamou para cirurgia. Mais 7 dias fez do outro olho. Estou com as 2 cirurgias prontas. As enfermeiras do hospital, ficou eu lá tomando soro, né? Fiquei interna 4 horas lá, toma soro, faz não sei o quê. E falou assim, alguma coisa deu do seu lado aí que nós não estamos entendendo. Tem 201 pessoas na frente, tem pessoa com 2 anos para fazer uma cirurgia e não consegue, pelo governo. E o senhor está aqui para fazer a cirurgia. E eu fiquei calado. Quando fez a primeira cirurgia, eu amarrado um braço para um lado, outro para o outro, uma fita amarrada aqui. Terminou, o médico falou assim, um sucesso, senhor Pereira. Terminei. Aí eu, com o braço amarrado, segurei na mão dele assim, e falei, Deus, muito obrigado. Fiz uma oração, ele falou assim, o senhor é evangélico? Eu falei, além de evangélico, eu sou pastor. Pronto. Aí foi 7 dias de uma cirurgia para outra, já abriu, já marcou para fazer a outra, e já fiz, já estou entregando 100% que eu estou enxergando. Agora, sabe o que eu atribuo a isso, irmão? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé, ela move qualquer situação que o homem não dá conta de fazer. Por fé, Deus toca no coração e acontece. Aí ficou todo mundo naquela que as enfermeiras têm acesso ali o processo da cirurgia, tem acesso a tudo que o médico pede. Ficava todo mundo falando assim, mas tem uma coisa que é um milagre aí, esse homem tem tantas pessoas na frente aí, não acontece de liberar essa cirurgia. Aí pergunta quanto eu gastei, só os exames, 1.000 e pouquinho. Essa mulher aqui, não aparece o nome, quando ia, as multidões apertavam. Lucas capítulo 8, versículo 43. E quando ia, as multidões apertavam. Isso aqui está falando da pessoa de Jesus. Engraçado, irmão, que Deus está tão perto de você para resolver seus problemas, e você, por falta de fé, por falta de acreditar, por falta de dedicação, por falta de auto se determinar, às vezes você perde a bênção. A Bíblia diz que essa mulher aqui estava sofrendo uma tremenda hemorragia. E engraçado que a história dessa mulher, para nós aprender nessa noite, não diz que ela foi no macumbeiro, no feiticeiro, no benzedor, não diz que ela usou remédio do mato, qualquer coisa, mas diz que ela gastou tudo com os médicos e nada resolvia. Aí eu fiquei imaginando, olhando o texto, observando, o que a fé pode fazer em relação ao ser humano? Claro que essa fé é a fé que vem de Deus, é a fé que provém do Espírito Santo, é a fé que Jesus nos ensinou. Aí a Bíblia diz que é certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e que gastaram tudo o que tinha com os médicos, com os seus haveres. Ela tinha gastado tudo, ou seja, as condições materiais já tinham se esgotado. Mas tinha uma coisa dentro dela que ela não revelara para ninguém. Tinha uma coisa dentro dela, dessa mulher, que levou ela um dia a ser liberta de todo o desengano da medicina, porque não fala dos macumbeiros nem dos feiticeiros. Deixa eu fazer uma interrupção aqui, só um minuto, pastor. Fica em pé aí, neto. Fica em pé, filho. O Ronaldo está ali, chegou agora, graças a Deus. O neto. São bem-vindos. Obrigado. Deus abençoe. Fiquei feliz de ver vocês aqui. Então, meus irmãos, essa mulher, ela estava sofrendo uma consequência. Aí, se você me perguntar, pastor, mas ela tinha fé, por que ela estava sofrendo? Só que tem um detalhe, irmão.
nós, tendo fé ou não, nós passamos por lutas, tribulações e muitos problemas aqui no mundo. Aí eu me lembrei, Deus falou para Moisés e disse: olha, sai do Egito, carrega esse povo que tu tem a mesma linguagem. Deus mandou ele fazer. Moisés obedeceu a Deus, mas quando chegou de frente do obstáculo, ele disse: agora nós morremos. Mas Deus, quando Ele ama você, e você tem fé, Ele está no socorro bem presente. Na hora que você precisa, Deus se faz presente. Aí essa mulher aqui tinha gastado tudo os seus afazeres com o médico, e ninguém pudesse a curar, ninguém resolveu o seu problema. Mas aí ela tomou uma decisão, debilitada, com o que ela tinha na mão, um esqueleto doente e a fé. Ela viu falar de Jesus. E aí, irmão, entra uma questão que nós temos que aprender nessa noite. Você congrega na igreja que você vê, durante o culto, as pessoas falando de Jesus, o autor, consumador da nossa fé. As pessoas escutam o pregador falar da pessoa de Jesus. Lê a Bíblia, está em foco o nome de Jesus. Essa mulher botou na mente que se ela tocasse, só tocasse, ela não precisava conversar. Mas tamanha era uma fé que ela tinha, que se ela mesmo tocasse. Pastor, hoje, tem muitas pessoas que não têm tamanha fé. Tem muitas pessoas que antes dele pensar que Deus vai fazer um grande milagre na vida dele, por um problema que ele tem, ele imagina assim: será? Ele bota um trapalho na mente, numa confusão, e começa a vacilar. Mas eu vou dizer uma coisa para a igreja: quando se aprende sobre o domínio de fé, está se aprendendo a ter a proximidade de crer na palavra de Deus e tudo que Jesus disse para nós seguir na presença dele. E quando Jesus está determinando para nós obedecer a palavra de Deus, servir a Ele, Jesus está dizendo: eu vou estar com vocês todos os dias da minha vida, para te livrar de todo mal, mesmo que você caia numa consequência. E essa mulher aqui então, gastou tudo que tinha, mas ninguém pôde curá-la da sua enfermidade. E veio por detrás, ela andando então, ali ninguém tinha podido curar, e gastaram tudo com os médicos, todos os seus haveres. Mas aí ela pensou, viu falar de Jesus, e ela simplesmente se incitou no que ela tinha. Vamos observar na leitura, ela acabou tudo quanto ela tinha, então ela não tinha mais nada. Ela incitou agora no que ela tinha. O que ela tinha? O que ela tinha, igreja? Fé. Eu falo assim: a única coisa que me resta, não resta dinheiro, não resta bem, não resta patrimônio, não resta amigo, não resta mais nada, eu estou quase morrendo, então a única coisa agora, eu tenho fé. Agora, vamos lembrar que essa fé não é fé comum, é uma fé dada por Jesus para você, por isso que você serve a Jesus até hoje, por isso que você agrada a Deus, por isso que o Espírito Santo, todos os dias, bate na tua porta para você orar, para você ler a Bíblia, para você ser fiel. Obrigado, pastor. Para você orar. O Espírito Santo desperta a nossa memória, onde é que estamos faltosos, porque estamos perdendo a fé. A fé é dom de Deus, pastores. A fé não é de qualquer pessoa, de um profeta, disso, daquilo. A fé é dom gratuito de Deus, para que possa resolver os nossos problemas, seja eles materiais ou espiritual. A fé domina toda essa situação na nossa vida. E essa mulher aqui, ela disse: olha, agora está complicado, eu não tenho mais nada, eu não tenho coragem, eu não tenho dinheiro, eu não tenho força, eu gastei tudo que tinha com os médicos. Você viu que é com os médicos que falou aqui na Bíblia, não fala com macumbeiro, feiticeiro, rezador, benzedor, não fala nada disso.
Aí ela disse: olha, resta uma coisa, só me resta uma coisa: entrar no meio dessa multidão, mesmo debilitada, mas a fé é o comando da razão pelo qual devemos servir a Deus e correr atrás dos nossos objetivos. No início da minha fala, eu disse para os irmãos: eu fiz uma campanha, todas as barreiras do não, e que não era possível, e que a médica e os médicos e os postos de saúde diziam que não ia acontecer, caíram por terra, porque eu tive fé, me autodeterminei diante de Deus. Aí essa mulher disse: resta uma coisa, eu vou entrar no meio da multidão e vou ver a possibilidade de eu tocar. Engraçado, irmãos, que nós não precisamos fazer um grande barulho num quarto, nós não precisamos de gritar, nós não precisamos de se sentir desprezada, nós temos que estar firme e constante na fé, na graça, no momento difícil, no momento de abundância, em todo momento da nossa vida, nós temos que estar com a nossa fé ativa, até porque a fé não morre. Aí ela disse: veio por trás e lhe tocou-lhe nas orlas das vestes, e logo lhes tocou, estancou a sua enfermidade, ou seja, a hemorragia. Mas o que ela tinha? Dinheiro? Algum pedido formal? Não, ela não tinha nada. A única coisa que ela tinha, ela dentro dela, ela podia se autodeterminar: a única coisa que eu tenho é fé. Se eu tocar menos o dedo na orla de Jesus, eu vou ser curada dessa enfermidade, porque eu já não tenho recurso mais, eu já não tenho dinheiro, eu já não tenho a quem socorrer, eu estou debilitada. Há momento na vida, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão me ouvindo, que a gente precisa de ter voz, de ter palavra, se determinar. Há momento da vida que você não pode ficar de braço cruzado, de perna cruzada, sentado em um banco que nem um passarinho com o bico aberto esperando o pai trazer comida. Você tem que se mexer. Quando eu vi que eu estava piorando, eu falei assim: Jesus falou assim: os sãos não necessitam de médico, mas os doentes. Aí eu tenho um respaldo bíblico. Falei assim: eu estou doente, eu tenho que correr atrás. Aí você fica doente, irmão, e não corre atrás. E principalmente sem fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Lembre que eu estou falando de fé espiritual. Eu estou falando de fé que veio da pessoa de Jesus. Eu estou falando de uma fé que Deus permitiu, através da sua palavra, que nós a possuíssemos. E nós tomamos posse da fé para qualquer tipo de problema. O vento veio e derrubou o telhado da minha casa. Por fé você vai ter um telhado novo. Eu caí numa enfermidade. Por fé Deus vai curar você dessa enfermidade. Pode até usar os médicos, mas vai. Ora, Jesus é o dono da saúde, Ele é o médico dos médicos. Mas aquela moça, por fé, ela teve que agir. Ela não ficou curada só porque ela creu, não. Ela teve que fazer um esforço danado. Nós aprendemos, irmão, que nós precisamos de levantar, andar, orar, buscar, ler a Bíblia, ter fé e ter força de vontade para poder adquirir aquilo que nós precisamos. Aí o que acontece? Ela disse: eu vou entrar no meio desse povo, mesmo debilitada, mesmo fraca. Irmão, a fragilidade foi dada para o ser humano, mas a fé foi dada para tirar de nós a fragilidade. Quando você imagina: eu não dou conta, Deus que te ama diz: dá conta. Quando você diz: eu não posso, Deus diz: agora você pode. Eu estou caído, Deus chega de você: eu vou te levantar. Então, por fé, Deus rompe todas as barreiras a nosso favor. E essa fé, ela não pode afastar de nossa vida. Nós temos que manter a nossa fé viva, eficaz, santa, maravilhosa diante de Deus, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, que não se apalpa e que não existe. Mas para Deus é o veículo que nos liberta de todo mal. Aí a palavra diz: esta mulher veio por detrás e tocou na veste de logo, e logo estancou a sua hemorragia. Mas Jesus disse, 2 pontinhos: quem me tocou?
Engraçado, irmão, deixa eu falar um negócio para você. A Bíblia diz que os anjos se alegram por um pecador que se converte. Mas a Bíblia diz que os anjos se alegram porque você vence uma batalha difícil aqui na terra por fé. Porque são atributos de Deus. Os atributos de Deus foi deixado para o crente fazer uso. Muitos patriarcas do passado, por fé, serviram a Deus e venceram as suas lutas, porque tinham fé que Deus interferia naquela situação. Aí Jesus disse: olha, quem me tocou? E com todos negasse, Pedro, com seus companheiros, disse, pontinho, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e te diz, quem me tocou? Aí aqueles ajudantes de Jesus, aqueles servidores, seus discípulos, ficaram um pouco admirados com aquilo, porque como que Jesus vai saber que alguém tocou? Olha, Jesus sabe do que você pensa, Jesus sabe o que você quer, Jesus sabe da sua necessidade. Agora, a ação dele saber e a ação de eu receber depende de cada um de nós. Põe a tua fé em ação. Jesus viu que aquela moça pôs o que ela tinha. O que ela tinha? Dinheiro? Não. Coragem? Talvez não. Mas ela tinha uma coisa chamada fé que encorajou ela. E essa fé fez ela entrar no meio de uma multidão. E a multidão apertava, a multidão estava ali oprimindo, mas ela conseguiu, por fé, dar uma tocadinha na orla de Jesus. E Jesus, sabendo de todas as coisas, olha, irmão, engraçado é que Jesus sabe da sua necessidade, Ele conhece. Agora, Jesus, Ele não é invasor de nada, Ele resolve os nossos problemas à medida que você busca Ele, à medida que você se sente a necessidade de buscar. Talvez você podia ficar em casa deitado sentindo uma dor tremenda e não procurar o médico e fazer assim: Deus, eu quero que tu me cura. Mas você não levanta para fazer um chá, você não levanta para procurar um médico, você não levanta para ir na farmácia, você não age com nada, até porque o nosso físico, ele depende das coisas da terra. Agora, as coisas do céu se associam à nossa alma, ao nosso espírito, e até para nos abençoar nos nossos problemas. Mas isso anda junto. Aí, irmão, nós temos uma dificuldade de entender o que a fé pode fazer em nossa vida. Aí essa moça aqui tocou na orla de Jesus, e Jesus falou: alguém me tocou. Pedro era o mais falante ali dos colegas, disse: olha, mas como você vai saber disso? A multidão te oprime, te aperta, e aperta daqui, aperta daquilo, te oprime, como diz quem me tocou. Contudo, Jesus instruiu alguém, insistiu, alguém me tocou, e que senti que de mim saiu poder. Engraçado, irmão, a alegria de Jesus é tão grande quando Ele cura você, quando Ele te liberta, quando Ele cuida da sua causa. Mas para isso você precisa de agir. Não adianta você esperar que a sua panela encha de comida se você não faz a comida. Não adianta você esperar que a sua lata da despensa encha de alimentos se você não trabalhar. Então, a vida nossa espiritual é um conjunto de fatores que implica em nós ser felizes diante de Deus quando entendemos através da Bíblia, fazemos o uso da palavra de Deus e aplicamos em nossa vida. Então, quando eu imagino eu não dou conta, Deus quer que você dê conta. Quando você imagina eu não quero, Deus quer que você queira. Quando você imagina eu não tenho, Deus acha que você tenha. Então a fé, ela move a nossa vida espiritual e nos conduz na presença de Deus todos os dias da nossa vida. Aí, todos negaram, e Pedro com os companheiros e disse-lhes: mestre, a multidão te aperta, ou te oprime, diz quem me tocou. Contudo, Jesus instruiu alguém que tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Vendo aquela mulher que não podia ocultar, aproximou-se trêmula e prostou-se diante dele e declarou, visto de todo o povo,
a causa pela qual te havia tocado, como imediatamente fora curado. Agora, irmão, tem uma coisa que pega pesada para nós aprender essa noite. Quando você recebe de Deus um tratamento, uma cura, uma libertação, um perdão, aí que você tem que aproximar de Deus. Porque se alegra o coração do Espírito Santo, se alegra o coração de Jesus, de Deus, quando você reconhece o senhorio de Deus na nossa vida. Deus cuida do seu povo, desde o antepassado até hoje, do mesmo jeito. Agora importa que esse povo volte para Deus. Porque tem pessoa que quer receber uma bênção, mas ele quer servir a Deus. Vamos imaginar aqui os 10 leprosos. Jesus libertou todos os 10, mas um teve tamanha fé de segui-la, e os 9 foi para os seus parentes. Falou assim: agora eu vou visitar meus parentes. Aí um, por fé, seguiu a Jesus, saltou e glorificou a Deus, reconhecendo que Jesus tinha libertado ele. Ele teve tamanha fé que ele era o Salvador. Aí, irmão, as pessoas, às vezes recebem uma bênção que Deus determina, Deus dá, naquela fé passageira. Agora, a fé, ela não pode ser passageira, ela tem que ser contínua. Ela tem que ter fé para os meus problemas, problema do meu próximo. Quando você ora por uma pessoa, você tem fé que Deus dá a resposta, porque você é um ungido de Deus, você é um representante legal de Deus. Por fé, Deus te capacitou para isso. A fé, irmão, nos conduz a lugares que você nunca imaginou de ser reconhecido. Vou só dar uma ideia para os irmãos. Isso aconteceu com essa cirurgia minha. Toda vez que eu vou nesses ambientes, eu levo um cartão meu de pastor. Eu distribuí cartão. Aí, para completar, segunda-feira, um médico veio almoçar comigo na minha casa, o médico que me operou. A pastora Helena fez uma rabada, que eu perguntei o que ele gostava de comer. Ele disse: rabada. Ele veio, ele e a esposa. E ele ainda deu uma notícia para mim, que eu vou transmitir para o pastor aqui no final. Se achar que convém, nós vamos conhecer ele aqui, um médico maravilhoso. Ele não é evangélico, mas a esposa é da Igreja Luz para os Povos. Ele tem o mesmo temor, só falta vir para a igreja e aceitar Jesus, mas ele é uma pessoa maravilhosa. E aí, eu conheci tantas pessoas, que as pessoas me ligam, perguntando as minhas palavras com essas pessoas. Aí eu lembrando, tamanha a fé. Um assistente social me pegou lá na minha oficina, sem eu conhecer ela, mais 2 assistentes sociais e um motorista. Aqui é o pastor Pereira, eu, vestido de roupa de mecânico, arruma aí para nós ir ali que eu vou levar o senhor no hospital. Desse jeito que eu estou contando aqui para os irmãos, sem nunca ver essa mulher, essa moça, e nem o motorista. Eu lá, e eu estou com fé que Deus vai resolver meu problema. Falando para você que é sério a coisa. Chegou lá 300 pessoas. Quem já foi lá sabe como é que lá, irmão. 300 pessoas, aquela sala entupida de gente, cada um com problema de olho. É uma coisa fora do comum. Ela entrou lá, tirou uma senha para mim, entrou para dentro, chegou nas bancas, ela falou: senta aqui, pastor, pode navegar no celular e ficar sentado aí. E eu fiquei lá olhando alguma coisa no celular. Um pouco ela veio e falou assim: levanta, me acompanha. Passamos no meio daquela multidão, para um de frente. O de frente é pago, né? Falei: vixe, agora vai pagar. Eu lá falou: senta aí. Passou uns minutos, ela chegou com um monte de papel na mão, falou assim: está tudo resolvido, sua cirurgia está marcada para daqui 7 dias. Você está entendendo o que fé faz, irmão? Para você glorificar a Deus? Aí, pastor Pereira, você é mais santo que eu não sou nada. Eu tenho fé em Jesus e eu boto minhas coisas na presença de Deus. Aí vem a maior, eu estou com a hérnia aqui, velho nasce hérnia, é aquele carocinho que dá, né? Marcou, o dia que eu estava fazendo a cirurgia de olho, saiu a cirurgia do hérnia.
É de admirar, porque se tem demora é muito. Tudo de graça pelo governo. Aí. Você entendeu o que fé faz? Aí eu pego, chamo uma irmã que está com câncer na bexiga e falo assim: vem para o culto que eu vou orar por você. Deus vai te curar. Até porque essa irmã, nós congregamos juntos um tempo. Falou: não, eu vou olhar meu neto. Fica com a fé de olhar o neto. Rapaz. Aí você vai ouvir um servo de Deus chamar, fazer: vai que Deus vai te curar. Aí a pessoa faz: eu vou olhar o neto. Olha o tanto que é complicado, irmão. Mas é cada um. Voltando aqui. Então Jesus falou, aí então a mulher falou assim, não podia ocultar, aproximando-se trêmula, prostrando-se diante dele, declarou a causa pela qual tinha tocado em Jesus. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Você sabe o que significa essa palavra? A tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus não tirou a fé dela. Jesus não tirou a fé continuou em você. Você é um vaso de Deus, é usado por Deus para orar, para repreender, para quando você entra numa turbulência. Olha aqui por fé. Eu lembrei o ano passado, eu estava no Alcine e veio um vendaval aqui do lado de Anápolis. Você acredita que foi assim, 2 minutos? Umas 10 casas de junto de mim, derrubou terra, arrebentou tudo. Eu saí para fora, botei a mão, falei: para, vento. O vento parou. Aí tinha um vizinho lá comigo, tremendo, com medo. Falei assim: rapaz, o que aconteceu? Você orou e o vento parou. Irmão, o comando de fé que é dado para você, isso aí não tem esse negócio de ser para pastor, não, é dado para você, para qualquer um de nós. Você tem uma luta, você usa a fé, ora com fé em Jesus, determina, se autodetermina que Deus ouve, atende o seu problema. Deus te deu graça para isso, te deu o dom da palavra. Você não precisa ter curso de teologia, você não precisa de ter um grande sábio instruído, nada não. Você basta ter fé, se acreditar, confiar, deixar Deus te usar. Basta você ter o dom da obediência, da palavra, ter temor de Deus. A fé é essas coisas. Meu menino, ele não me recomenda que eu fale essas coisas não. Mas meu menino é o meu assessor, é um menino que poucos pais do mundo têm. Ele está aí, ó, no culto. Ele faz mundiálise de rim. Pensa se ele sofre alguma coisa. Aí o médico pergunta para ele: rapaz, você não sente nada? Ele fala: não, é o joelho do meu pai, porque eu fiz campanha por ele. Tem um defeito? Tem. Ninguém elimina um defeito porque tem fé. Mas Deus cuida de cada um de nós porque temos fé. E se você tiver fé em Jesus, seus problemas são sanados à medida que você busca. Porque você não basta ter uma fé comum, você tem que ter fé espiritual. Uma fé de que você acredita na palavra de Deus, você acredita no Espírito Santo, você acredita em Jesus, você acredita em Deus, você acredita no que a Bíblia ensina. Essa fé, irmão, é a fé espiritual. Todo crente tem que tomar posse dela. Eu fico olhando esse irmão, ele enfrenta trânsito todo dia, por fé ele enfrenta o trânsito, nenhum mal sucede. Por quê? Porque ele ora, ele busca, ele tem fé que o anjo do Senhor vai livrar, vai abençoar. Então, irmão, todo segmento da vida, a fé está em primeiro lugar para nós cuidar da nossa vida espiritual. O importante dessa vida é você manter a fé, você tendo precisão ou não. Eu não prego nem ensino a fé só no momento que você está gritando, sentindo, não. A sua fé é contínua, a sua fé é todo dia. Você levanta, agradece a Deus por fé, você louva a Deus pela pessoa que você é, você louva a Deus pelas coisas que você tem. Então, irmão, neste mundo nós temos aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis também. Por fé, todos os patriarcas venceram o mundo. Quando nós olhamos em Hebreus, a continuidade, lá está o nome dos patriarcas que por fé venceram os seus obstáculos, por ter fé em Deus. Então, quando eu fico pensando, as multidões, quando andavam no deserto, né? Aí eles não tinham alimento, não tinha nada,
mas eles tinham fé que Deus ia cuidar dele no deserto. A Bíblia diz que não faltava alimento, não faltava água, as suas sandálias não se furavam, porque era para proteger os pés. Tudo é por fé. Então, a fé, irmão, é o comando e a razão de nós viver nessa terra, para trabalhar para o Senhor, para ser útil, para orar por uma pessoa. E outra coisa, a fé não é só para pastor, não. A fé é para todos quantos o Senhor chamou. Você pode sentir a necessidade de orar por uma pessoa, orar por um problema, apresentar você a Deus. Muitas vezes, irmão, nós somos omissos quando nós não guardamos o mandamento de Deus conforme a Bíblia nos orienta. Mas quando a Bíblia nos orienta direitinho, aí nós pedimos a Deus para não tirar de nós a fé, a graça, o temor de Deus, o conhecimento da palavra. E aí Deus vai cuidando de nós, Deus vai olhando para nós, Deus vai atendendo o nosso clamor. Eu só quero dizer a você que essa mulher, ela recebeu de Jesus então assim, olha, então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. A tua fé te salvou e vai em paz. Então nós aprendemos que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, que não existe, que não se apalpa, mas a fé de Deus, ela está no meio do povo cristão, no meio da igreja, para a igreja usufruir daquilo. Está enguiçado um problema, por fé você determina que aquilo será resolvido. Está enguiçado uma doença, você por fé você determina que aquela doença vai sair da sua vida. Então, quando nós buscamos de Deus essa fé firme, colocamos no nosso coração, as coisas acontecem. Eu atribuí esses dias que eu fiquei meio afastado, sem poder vir na igreja, mas eu atribuí o agir de Deus na minha vida. Eu falei para uma irmã na igreja, falei assim, mas Deus cuida dos justos. Você é de admirar, porque esse negócio aqui ia demorar demais. A primeira pensamento era 8 meses para sair essa cirurgia. Depois, não, isso aí vai até 1 ano e meio. Aí eu falei assim, mas Deus vai me socorrer. Aí usou pessoas que eu nem conheci, eu nem sei quem era. De repente me buscou, me levou, cuidou de mim, me deixou na porta, no carrão, com ar-condicionado, com tudo. E eu pensando, gente, só o Filho de Deus mesmo para ser tratado desse jeito. Você precisa ter fé, irmão, de que Deus cuida de você como filho de Deus, como servo de Deus. Deus cuida de você. E você que tem um problema na justiça, você tem um problema de saúde, você tem um problema de caráter familiar, não preocupa não. Bota a sua fé em ação e vê o tempo que Deus vai resolver esse problema, que Deus vai resolver. Deus vai resolver todos os nossos problemas. Basta somente ter fé, e no exercício da fé, Deus vai te ouvir, vai te atender e vai fazer. Então assim, todas as coisas que eu vou fazer, eu ponho a fé em ação. Tudo que eu vou resolver, as consequências, irmão, Deus permitiu que existisse para todos nós os problemas. Mas Deus resolveu nossos problemas por fé. Nós tivemos fé em Deus e aí Deus resolve nossas causas. Voltando aqui para o médico, aí eu vou dar um recado aqui para o pastor. Ele faz um trabalho, ele vem na igreja, a igreja dá um almoço para ele. Ele faz exame de graça para todo mundo e passa o óculos. Só que ele tem uma clínica de óculos. Aí o que os irmãos fazem? Compra o óculos dele lá. Mas o tratamento de consulta, de verificar se o irmão está precisando, está com problema de saúde, ele faz de graça nas igrejas. Aí a gente marca, se o pastor achar conveniente, conversa comigo, aí eu ligo para ele, marca a data. Ele é bem ocupado, cheio de responsabilidade, mas ele faz de graça nas igrejas. A única coisa que tem que dar o almoço, porque é um dia, ele começa às 8 horas, 9 horas, né, a igreja programa, convida os irmãos, aí ele vem com os equipamentos, aparelhos sofisticados, faz exame, tudo sem cobrar nada. E aí, só que aí aquele irmão que interessar também não é obrigado. É aquele irmão que interessar comprar o óculos, compra na loja dele, lá na 44. Então ele mandou dar esse recado para o pastor da igreja, se caso interessar, conversa comigo. Aí a gente programa, faz o almoço para a equipe dele, que vem
a equipe, né? Mas ele faz esse trabalho nas igrejas. Então, só em fazer umas consultas de graça, descobri, é um médico especialista, muito bom. Então, assim, pastor, se o seu pastor lá achar conveniente, você depois passa para mim. Meus irmãos, a fé é o quê? Firme das coisas que não se vê e que não existe. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e que não existe, mas existe espiritualmente. Então você tem que andar juntinho com a fé na sua mão. E você, quando for orar, você bota a fé em ação em Cristo Jesus, no Espírito Santo, no Deus Jeová, que é o único que pode socorrer nós, é o único que pode nos abençoar, é o único que pode rever nossos problemas, é o único que pode interferir até naquilo que não tem jeito. Usa os homens? Usa, mas Deus toca no coração deles. Ficou todo mundo encabulado com essa cirurgia minha, todo mundo. Falei assim, rapaz, mas não é possível entender isso, eu estou com 2 anos esperando fazer uma cirurgia, e você faz tudo de graça, rapidão. Falei, é preparação do Espírito Santo de Deus, tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Espero que eu não extrapolei no tempo. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Quero agradecer a presença do Ronaldo, veio aqui prestigiar o pai, o neto, bênção de Deus, está vendo? E o pastor Zé de Carvalho, a pastora Ilane, vice-pastor Zé do Carmo, irmão Zé Adão, por essa oportunidade que os irmãos me cedeu. Achei bom fazer esse comentário da fé, reativando a nossa fé nessa oportunidade. Aí aquele irmão que tem um problema que depende da fé em Cristo, eu vou fazer essa oração, e você vai estender suas mãos assim, no vertical, e pedir a Deus que resolva a sua causa, seu problema. Não vou chamar ninguém para vir aqui na frente, só vou dizer para você que se você tem um problema que está difícil, está complicado, se é saúde, se é problema na justiça, se é qualquer coisa, você age com a fé que o Espírito Santo vai resolver essa causa para você. Soberano Deus, eterno Pai, Espírito Santo de Deus, pedimos a Tua presença neste lugar, que habite no coração de cada irmão. Não deixe essa igreja, fique aqui, Espírito Santo, nos guarde, nos proteja, resolve nossas causas, Senhor da glória, que o Espírito Santo de Deus nos dê vitória, renova nossa fé cada dia mais, para nós ter fé que a glória de Deus abençoa cada um de nós, a glória de Deus habite no coração de cada um de nós, que a nossa fé seja em Ti, Senhor, a nossa fé verdadeira. Nós podemos orar por uma pessoa e as pessoas receber uma cura, receber uma bênção, ser liberto do seu mal. Nós te pedimos que cura agora todos, resolve os problemas da igreja, abençoa o pastor, a pastora, abençoa a família, de um modo geral, a todos quantos estão aqui nesse culto nesta noite. Nós te pedimos a tua graça em nome de Jesus. Meu muito obrigado, Deus abençoe o pastor, a pastora. Pode sentar, meus irmãos. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Não vão me impedir. Não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrirem o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia, plenar
poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos dar uma salva de palmas para Deus? Vamos nesse momento, bem forte. Estou muito feliz, estou muito contente, estou muito seguro de que Deus está falando com a gente de uma forma muito especial. Nesse momento agora, nós vamos pedir para que toda a igreja, já vou chamar aqui o pastor José Adão, porque depois da oração ele vai dar o recado da escola bíblica. Falando em escola bíblica, irmão, eu já vou dar o meu recado. No domingo que vem, caiu para eu e a Elaine a gente ficar responsável para cuidar da organização do café, e nós vamos fazer com muito carinho. Então eu gostaria que você convidasse alguém para vir para a escola dominical, que a gente vem para a escola, não é para o café, né? E aí a gente aproveita, participa do café junto aqui. Nós vamos providenciar um café tão bom, tão delicioso como tem sido, e se brincar a gente ainda acrescenta alguma coisa, porque a gente está muito feliz com Deus. Então, esse é o meu recado. O pastor Zé Adão já vai ficar aqui junto comigo, para dar o último recado da escola, né, sobre quem vai lecionar e tal. E nós vamos agora, nesse momento, com toda a igreja, vem para cá, pastor, vamos fazer oração para as pessoas aqui da igreja que estão recuperando de problemas de saúde, né? Quero apresentar aqui a mãe da irmã Divina Lúcia. Esse foi o nome dela agora. Alguém sabe o nome dela? Da mãe da Divina Lúcia? Alguém sabe? Bom, mas é a mãe da irmã Divina Lúcia. Ela está bem aqui, pretendo terminar aqui, dar uma passadinha lá, orar com ela. Vamos fazer essa oração. Vamos orar também pelo Valdivino. Ele está com sinusite agravado, não deu conta de vir na igreja. Vamos orar para a Elaine. A Elaine hoje tomou 2 injeções, irmão. Já pensou? 2 injeções de uma vez, por causa de um braço, uma fibromialgia que não sara. Aí o Pereira vem pregar uma mensagem dessa aqui. Vamos orar pela Lídia também, lá em São Paulo. Então é o momento da oração da fé, e o pastor Zé Adão vai ser o que vai fazer esta oração da fé. Vou até pedir diferente, vou pedir para todos os pastores que estão aqui, a irmã Aliamar, o Zé do Carmo, pastor Pereira, ficar junto comigo aqui para a gente fazer esta oração da fé, tá? E todas essas pessoas que eu apresentei, mais alguém que quiser receber mais uma vez esta oração. Meus irmãos, só para completar a pregação do pastor, eu nunca vou esquecer, pastor Pereira, eu estava pastoreando no Canedo, e aí a gente fez uma cruzada no meio da rua, chamou o pastor Pereira. Ele tinha um pouquinho menos de 70 anos, né? Ele tinha uns 50 e poucos anos, e ele era muito usado por Deus para pregar essa fé que ele falou aqui, sabe? Tinha uma mulher lá, eu nunca vou esquecer disso, que tinha um problema aqui nesse osso aqui, que era infeccionado, né? E ela estava terrível. Ela foi curada naquela noite. Ela não era crente, ela virou crente, e depois ela virou pastora lá naquele local. Até hoje ela é pastora. Então eu tenho esse testemunho para dizer. Então vamos ficar de pé, vamos orar por todas essas pessoas, mãe da irmã Divina, a Lídia lá em São Paulo, o Valdivino, quem mais? A Elaine, né? Eu vou até pedir para a irmã Aliamar, pega o óleozinho ali, passa no braço da Elaine ali, é o braço esquerdo. Essa noite ela quase não dormiu por causa desse braço, agora ela tomou 2 injeções, vai melhorar, com certeza. Pastor Zé Adão, ora aqui por favor, nós vamos orar juntos. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos, louvado seja Deus. Estende a mão para cá, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós colocamos na Tua presença, e no nome de Jesus a Tua palavra diz, Deus, que se nós pedirmos, cremos, nós receberemos, ó Deus. Colocamos na Tua presença, papai querido, no nome de Jesus, a pastora Elaine, ó Deus, ela está sentindo dor no braço. A pastora Eliamar, Deus, está aqui, Senhor Deus,
com a mão estendida sobre o ombro da tua filha, Pai. Repreendemos no nome de Jesus essa dor, Deus, que tem tirado, Senhor, meu Deus, do sossego, o sono, tem deixado a tua filha inquieta, Pai. Mas é no teu nome, ó Deus, que nós profetizamos, cremos e tomamos posse da bênção e da cura na vida da tua serva, porque a vitória dela é a vitória nossa é a vitória também da igreja, da pastora, do pastor. Nós colocamos na tua presença, Senhor, a mãe da irmã divina, Deus. Senhor Deus, ela veio lá do Tocantins, lá do Pará, para fazer um tratamento médico. Os médicos dos médicos é o Senhor, Deus. Se ela tiver de passar pelos médicos, pela cirurgia, o Senhor há, Deus, de fazer para a glória do teu santo nome. Mas nós esperamos no Senhor, o milagre